Olá, eu sou o professor Luiz Rezende e hoje eu vou trabalhar com você cenários do planejamento. Então fique atento pelo seguinte, hoje em dia é muito comum cair em concurso público a questão do planejamento baseado em cenários, ou seja, o planejamento baseado em você analisar o futuro e quais os cenários possíveis, sejam eles cenários negativos ou sejam eles cenários negativos. O planejamento, ele não é um improviso. O planejamento é você antecipar problemas, antecipar possíveis soluções para você poder trabalhar. E você faz isso no seu dia a dia. Mesmo que você não tenha tecnicamente a metodologia que é utilizada numa empresa, o que você faz no seu cotidiano é montar planejamento baseado em cenários. Quando você decide prestar o concurso X e não o Y, quando você decide seguir a carreira A e não a B, você está montando um cenário futuro, prospectivo e se preparando para ele. Se antecipa problemas, se antecipa soluções. Os nossos alunos dos cursos presenciais de carreiras policiais, por exemplo, eles fazem um planejamento baseado em cenário futuro para que eles se preparem para isso, que é o treinamento do TAF. Eles sabem que para a polícia, né, para a PRF, para a Polícia Federal, tem o TAF, né, o teste físico. Então eles treinam, eles se reúnem, fazem academia. Aqui em São Paulo tem o Ibirapuera, o parque que permite eles treinarem. Então isso é planejamento baseado em cenários. Pois bem, o planejamento baseado em cenários tem uma ferramenta chamada matriz SWOT. Essa aula não é aula de matriz SWOT. Existe uma aula que eu trato do termo. A aula de hoje é o que acontece depois da matriz SWOT. Eu utilizo a matriz SWOT para gerar cenários. Mas que cenários? Quais cenários são esses? Então isso é um tema muito comum. É o primeiro tópico dos editais, pode mudar, né? Mas até os editais anteriores, é o primeiro tópico tanto de auditor quanto analista da Receita Federal. É um tema comum em carreiras policiais, em carreiras tribunais e cai inclusive em carreiras bancárias, porque afinal de contas, o planejamento também existe dentro do planejamento em vendas, né? E já que cai técnica de vendas para Banco do Brasil, Caixa Econômica, esse tema cai em concurso, inclusive caiu na prova de 2015 do Banco do Brasil. Então, para que a gente possa ambientar os tais cenários, para que a gente possa encontrar os tais cenários possíveis, eu preciso pontuar com você o que é essa tal de matriz SWOT, que é a ferramenta que dá a base para os cenários. Vem comigo, olha só. A matriz SWOT é uma ferramenta que é importantíssima, por isso que nós trabalhamos uma aula exclusiva sobre ela. É uma ferramenta de análise de cenários e ambientes. Eu analiso o macroambiente, o ambiente externo da organização, e eu analiso o ambiente interno da organização. O ambiente externo, ele tanto externa quanto internamente, eu procuro pontos de apoio, pontos positivos, ou pontos negativos, né? Pontos ali que me demandam atenção. Externamente, quando eu procuro pontos positivos, eu procuro oportunidades para eu me agarrar nelas. Quando eu procuro pontos negativos, eu procuro ameaça para tentar minimizar os danos, os riscos que ela provém. Internamente, eu tenho forças. Material, pessoal treinado, cultura estabelecida, eu estar bem financeiramente, as minhas finanças estarem em dia, ou fraquezas, né? Falta de material, falta de pessoal, falta de treinamento, ou seja, tudo aquilo que estruturalmente é negativo. Tudo bem, por que eu faço essa análise ambiental? Porque eu utilizo a matriz SWOT para, a partir da matriz SWOT, gerar cenários. Então existem vários cenários que eu posso criar. Para concurso público, tradicionalmente, aparecem dois cenários provenientes da matriz SWOT. Dependendo da organização, dependendo da necessidade, dependendo das características do planejamento, eu posso apenas montar um cenário ou trabalhar os dois cenários. Isso é completamente facultativo, dependendo aí dos administradores, dependendo das pessoas que trabalham com isso. Só uma coisa importante. Oportunidades e ameaças são externas. Uma oportunidade é um ponto de apoio, uma ameaça é um risco. Forças e fraquezas são internas. Eu não controlo o ambiente externo. Ou eu me aproveito dele, ou eu fico ressabiado com ele. Aqui sim eu controlo. Então uma coisa importante para a gente justificar o que eu vou trabalhar com você sobre cenários. Aqui eu controlo, aqui eu não controlo. Então o gestor, a alta cúpula, o nível diretivo, não controla o ambiente externo, então no máximo eu posso tentar influenciar. Deu para entender? Disse para você que existem dois cenários.
O primeiro cenário que eu vou trabalhar, o cenário situacional, é o cenário que mais tem caído em prova, o cenário mais comum nas provas atuais. Já o outro cenário, o cenário prospectivo, ele já caiu muito em prova, às vezes cai, mas ele é abordado minoritariamente. Uma das funções do professor de concurso, além de passar toda a matéria, é explicar quais os temas que são mais abordados e menos abordados, quais os temas que têm maior recorrência em prova e menor recorrência em prova. Então esse primeiro cenário ele cai muito mais que o segundo, mas eventualmente o segundo pode cair. Vamos lá, vamos trabalhar inicialmente agora o primeiro cenário. Deixa eu falar uma coisa para você importante. A tal da matriz SWOT, que eu comentei com você, foi criada num dos centros da iniciativa privada, num dos centros do pensamento corporativo, que é a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E essa universidade, ela tem um núcleo, né, de negócios e professores, pesquisadores criaram essa ferramenta, a matriz SWOT, voltada para a iniciativa privada. E quando criaram, primeiro analisava-se o ambiente interno, ou seja, o que acontece dentro da minha estrutura, para depois analisar o ambiente externo, os meus clientes. O problema é que quando o serviço público assimila a matriz SWOT como uma ferramenta para planejamento, e esse movimento ele vem fazendo um pequeno link com a administração pública dos anos 90, em que o presidente Fernando Henrique Cardoso, o ministro Blesser Pereira, patrocinaram, realizaram uma reforma administrativa no Estado brasileiro que introduziu o gerencialismo, que tentou ser mais modernizante, trazendo nesse processo várias ferramentas da iniciativa privada. Então, historicamente, só para fazer uma ponte com a administração pública, a matriz SWOT, balança scorecard, análise de cenários, data dos anos 90, data da reforma gerencial do Estado brasileiro. Tranquilo? Eventualmente, se aparecer uma questãozinha na prova, dizendo que a matriz SWOT, análise de cenários, ela data da era Vargas, data do regime militar, data da redemocratização do país nos anos 80, está errado. Então, data ali dos anos 90. E é muito comum em prova, alguns editais eles apresentam o termo noções de administração misturando administração geral e pública. Outros separam, né, administração geral e pública. E é muito comum, numa questão de administração geral, pincelarem aspectos de pública e vice-versa. Então, fiquem esperto com isso. Bom, como eu comentei com você, quando nos anos 90 assimilam-se ferramentas provenientes da iniciativa privada, existe uma alteração em algumas ferramentas atendendo o interesse público. Lá em Stanford, quando foi criada a matriz SWOT, primeiro você analisa o ambiente interno, depois o externo. É assim que nós aprendemos na graduação, no estudo sobre administração. Mas quando aplica-se à gestão pública, primeiro você analisa o ambiente externo, para depois analisar o ambiente interno. Porque eu primeiro preciso entender qual é a necessidade da sociedade, qual é o interesse público, para depois analisar a minha estrutura. Então, no ambiente externo eu tenho oportunidades e ameaças, no ambiente interno eu tenho forças e fraquezas. E a combinação desses elementos cria 4 cenários. Então é muito comum na prova aparecer crise econômica, ameaça externa, redução de impostos, oportunidade externa, falta de funcionário treinado, fraqueza interna, atualização de computadores, atualização material, força, equilíbrio orçamentário, força. Então é dessa forma que aparece. E o que vai aparecer como alternativa na prova é o que eu deixei de vermelho aqui do lado. Começando pelo cenário mais desgraçado. Eu tenho ameaças externas, um quadro que inclusive é um quadro muito comum no Brasil, né? Crise política, indefinição social, crise econômica, ou seja, está uma desgraça. Externamente eu não tenho para onde me apoiar, eu só tenho ameaças. E internamente ainda estou mal. Internamente a coisa está feia. Falta funcionário treinado, falta grana. Já aconteceu na sua vida uma situação em que tudo está uma desgraça? Teu time não foi para Libertadores, a gata te deixou, você brigou com seus amigos, o pão cai com a manteiga para baixo, está tudo uma desgraça. Quando está tudo uma desgraça, o que lhe resta além de beber? O que lhe resta é sobreviver. Então o cenário completamente negativo, o cenário de ameaças externas combinado com fraquezas internas, não me permite crescer,
não me permite nem me manter, porque eu preciso sobreviver. Quando tudo está uma desgraça na sua vida, o que lhe resta é sobreviver. E às vezes, para sobreviver, você abre mão de alguma coisa, né? Todo mundo já passou por uma situação difícil financeira, que você abre mão da academia, abre mão da internet, banda larga, abre mão de jantar fora, ou seja, você abre mão de algumas coisas para sobreviver. Então, o cenário de sobrevivência também pode ser descrito na prova como um cenário de recuo estratégico. E é isso que justifica, tecnicamente, demissão, fechamento de unidades, por aí vai. Quer ver um exemplo? A Pizza Hut, você deve conhecer, chegou no Brasil achando que aqui a gente não conhecia pizza. Afinal de contas, país de terceiro mundo, né? Tudo é mato e tem cobra no meio da rua. Eles acharam que a gente não conhecia pizza. Então eles abriram só na cidade de São Paulo, 70 pizzarias de rua. Só que eles não perceberam que no Brasil, São Paulo particularmente, é a capital mundial da gastronomia. Nenhuma cidade do mundo tem tanta pizzaria quanto o Brasil, quanto São Paulo, melhor dizendo. Todo bairro tem várias pizzarias e todo mundo tem sua pizzaria de bairro. Sabe aquela que você compra, sei lá, 10 mangos com Dolly grátis? Então, aí as pessoas não compraram Pizza Hut, porque era muito caro, era uma novidade, era uma massa diferente do que a gente está acostumado. Então eles perceberam que existia uma ameaça externa, que era a cultura que nós temos da pizzaria de bairro. Quando você muda de casa, quando você vai para um novo bairro, qual é a sua primeira preocupação? Cadê a pizzaria? Qual o telefone da pizzaria? Então essa ameaça, que é a cultura das pizzarias, gerou uma fraqueza que foi os caras não venderem, que foi os caras terem um orçamento baixo. Aí eles recuaram e, para sobreviver, eles foram para os shopping centers. Aqui em São Paulo você pode contar nos dedos as pizzas Hut que tem em rua. Foram para os shopping centers, porque no shopping center eles não têm a ameaça da pizzaria de bairro. Então recuar, diminuir sua estrutura é sobrevivência, é um recuo estratégico. Deu para entender? Olha o segundo cenário. Ameaças combinadas com forças. Eu tenho, Rezendão riscou aqui, eu tenho crise econômica, eu tenho indefinição política, eu tenho um cenário que não permite eu me apoiar numa oportunidade, não me permite eu gerar um ponto de apoio. E ainda por cima, eu tenho riscos. Porém, eu estou bem. Porém, internamente, eu estou tranquilo, estou estabilizado. Eu tenho estrutura, tenho pessoal treinado, tenho uma equipe fechada. Então, olha só, muita empresa, quando consegue passar uma situação de crise sem ter prejuízo, quando consegue sobreviver à crise, comemora. Né? Você já viu aquela frase, como que é? Deixar a maré passar, deixar a tempestade passar? Pois é. Então, muita empresa, eu tenho um amigo que ele tem uma empresa que fabrica móveis de escritório, um amigo de infância, e nessa crise mundial que aconteceu há uns anos atrás, ainda estamos nela, né? Mas o ápice dela foi no início de 2016, ele comemorou conseguir não fechar a empresa. Ele comemorou continuar existindo com a estrutura que tinha, sem demitir ninguém e sem fechar a unidade. Porque se eu demito e fecho a unidade, eu tenho sobrevivência. Então esse cenário aqui é o cenário seguinte, eu não tenho possibilidade de avançar, de crescer, mas eu não preciso recuar, porque eu tenho uma boa estrutura. Se eu não vou para frente nem para trás, eu fico em que local? Eu me mantenho. Então esse cenário, ele leva ao quadro de manutenção ou estabilidade. Não confunda manutenção e estabilidade com estagnação, porque aqui eu não estou estagnado. Estagnação é quando eu tenho uma oportunidade e eu não me utilizo. Estagnação é quando eu tenho uma possibilidade futura e eu não me apoio nela. Então esse cenário é o cenário da manutenção. Eu me mantenho, não indo nem para frente nem para trás. Estabilidade. Fechou? Próximo cenário. Olha, aqui eu tenho um ponto de apoio, eu tenho uma oportunidade. Eu posso me agarrar nessa oportunidade. Só que tem um problema. Eu tenho uma fraqueza. Quer ver um bom exemplo? Imagine que abra concurso para assistente social, como abriu em 2016, comecinho do ano.
Bom, concurso público, para o Alphacom, que é uma escola preparatória para concurso público, é uma oportunidade. Cada edital que abre, cada possibilidade de edital, para nós é uma oportunidade. Só que imagine sair o edital de assistente social. E aí nós vamos montar um curso, no online, nos presenciais. E aí nós percebemos que tem gramática, tem administração, tem informática, tem constitucional, tem administrativo, mas tem várias matérias específicas de serviço social que ninguém ministra essas matérias. Ninguém dá aula dessas matérias. Bom, se tem uma situação em que ninguém dá aula da matéria, e aí eu preciso contratar, porque eu tenho uma fraqueza. Eu preciso contratar funcionário para sobrepor essa fraqueza. Aqui no Alphacom de São Paulo, eu estou gravando esse curso no presencial de São Paulo, nós tínhamos uma situação parecida com essa. Nós tínhamos uma oportunidade. Maior cidade da América Latina, vários professores qualificados, mas nós tínhamos uma fraqueza. Não tínhamos estúdio montado em São Paulo. Então nós montamos o estúdio. Nós aumentamos a nossa estrutura. Nós, caso fôssemos ministrar o curso, né, para assistente social, como eu citei, nós teríamos que contratar professor. Ou seja, nós teríamos que crescer verticalmente. Nós teríamos que aumentar a nossa estrutura. Então esse cenário leva a necessidade de crescimento para preencher uma lacuna que é a fraqueza identificada estruturalmente. Deu para entender? Finalmente, esse cenário aqui em que tudo é positivo, né? Esse cenário antagônico é esse. O cenário em que eu tenho oportunidades externas e forças internas. Ou seja, é tudo positivo. Esse cenário, onde tudo é positivo, eu tenho crescimento, oportunidade, leva a uma situação um pouco contraditória, em que eu chego a um momento que eu não tenho mais para onde crescer. Eu chego a um momento em que eu já estou no topo do meu mercado, né? A minha ocupação de mercado, o tal do market share, é muito alto, e eu não tenho mais para onde crescer, porque eu já atingi ali o que é possível crescer. Isso aconteceu com uma empresa chamada Coca-Cola. A Coca-Cola, durante 12 anos, foi a empresa mais valiosa do mundo. E hoje a Coca-Cola é a terceira empresa mais valiosa do mundo. A primeira, assustadoramente, é o Google. E eu digo assustadoramente porque o Google não tem produto, né? O Google tem prestação de serviço. A segunda empresa mais valiosa do mundo é aquela que vende telefone celular a R$4.000, a Apple. E a terceira empresa mais valiosa do mundo é a Coca-Cola. Olha que interessante. A Coca-Cola, ela perdeu o posto de empresa mais valiosa do mundo, mas ela não perdeu o seu percentual de mercado. Nenhuma empresa ocupou o mercado da Coca-Cola. Nenhum concorrente roubou uma fatia do mercado da Coca-Cola. Não diminuiu a participação de mercado. O que diminuiu foi o mercado. Porque a Coca-Cola já estava no topo e ela viu o mercado dela diminuir. Por que o mercado da Coca-Cola diminuiu? Por conta desses hábitos aí de saúde, detox, academia. Pô, para com isso, né? Um homem sem barriga é um homem sem história. Então, brincadeiras à parte, a Coca-Cola, ela percebeu que os hábitos saudáveis fizeram o seu público diminuir. E a Coca-Cola ficou tão preocupada com isso que ela abandonou o vermelho. Você sabia que a roupa do Santa Claus, do Papai Noel, originalmente é azul? Quando o conto foi escrito, quando o conto do Bom Velhinho foi escrito, a roupa dele era azul. E a Coca-Cola, nos anos 50, fez uma propaganda mudando a roupa do Papai Noel para vermelho. E hoje em dia todo mundo acha que a roupa do Papai Noel é vermelho. Então, a Coca-Cola, ela tem no vermelho, na cor vermelha, quase que o seu próprio símbolo, né? E ela abriu mão disso para montar um refrigerante de estévia, ruim pra caramba, verde. Mas mais do que isso, a Coca-Cola percebeu que ela tinha que entrar em novos mercados, já que o mercado dela se estagnou e diminuiu. Então a Coca-Cola comprou várias empresas de água mineral, de chá, de suco e de isotônico, ou seja, eles foram para outros mercados. E esse cenário, portanto, é o cenário de desenvolvimento ou diversificação. Eu entro para novos mercados. Deu para entender? Então esses são os cenários. Deixa eu só alertar para uma coisa importante. Quando eu tenho oportunidades e fraquezas, eu tenho necessidade de crescer verticalmente, eu tenho necessidade de crescer estruturalmente, de 5 para 10 funcionários, de uma sede para 8 sedes.
Agora, aqui, quando eu tenho necessidade de ampliar, de abrir, de entrar em novos mercados, eu também tenho um crescimento, mas é um crescimento horizontal. Então é possível que na prova caia forças e oportunidades como crescimento horizontal, ampliando novos mercados. Aqui não, aqui é uma questão estrutural. Deu para entender? Eu falei para você que esses cenários aqui não são de estagnação, porque eu fico estagnado quando eu não me aproveito de uma oportunidade. Então, os cenários que podem gerar a tal da estagnação é quando eu não cresço nesse cenário e nem quando eu diversifico ou desenvolvo nesse cenário. Deu para entender? Recapitulando termos associativos, termos sinônimos. Sobrevivência ou recuo estratégico. Eu abro mão de alguma coisa para continuar existindo. Manutenção ou estabilidade. Eu não tenho para onde crescer, mas eu também não preciso diminuir. Crescimento vertical. Desenvolvimento ou diversificação horizontal. Fechou? Esse é o cenário que mais cai em prova, mas tem outro cenário. Vamos entender qual é? Vem comigo. Porque tem um cenário que já caiu muito em concurso, hoje em dia ele é minoritário, mas eventualmente pode cair. É o cenário prospectivo. Como análise de SWOT, olha só, hein? Eu tenho esses dois cenários e a organização decide quais utilizar, quais cenários montar. Pode montar os dois, pode montar apenas um ou outro. O cenário 2, que é esse aqui, não é proveniente do cenário 1. Na verdade, os dois são provenientes da matriz SWOT e são alternativas de criação do cenário no planejamento. Aqui eu tenho o cenário mais provável, o cenário futuro mais provável. O cenário mais provável é aquele mais factível, é aquele mais realista. É baseado na análise, no estudo futuro e naquilo que pode acontecer. O cenário ideal é aquele que tudo acontece de acordo com o que eu gostaria. Tudo acontece de forma que atende às minhas expectativas. E o cenário a palavra atendente, na administração, várias palavras são utilizadas de forma errada, né? Por exemplo, a palavra tendência. A palavra tendência, para nós, tem um uso um pouco equivocado, porque nós costumamos falar assim: eu estou mal no simulado, mas a tendência é melhorar. Eu estou mal em tal matéria, mas a tendência é ficar melhor na matéria. E está errado, porque na verdade a palavra tendência significa manutenção. A palavra tendência significa que as coisas não mudam. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que a vida ela tem mudanças constantes, a vida é dinâmica ou a vida é estática? Tua vida está igual ao que era 2 anos atrás? Tua vida está igual ao que era 6 meses atrás? Claro que não. Então, se o cenário mais provável é o cenário mais realista, é o cenário mais factível, o cenário de tendência é o cenário em que nada muda. É o cenário em que no futuro as situações econômicas, políticas e sociais continuarão exatamente as mesmas. E esse cenário, portanto, é pouco realista. Esse cenário é pouco factível, porque a vida é dinâmica e apresenta mudanças constantes. Quer ver um exemplo? Tem uma empresa que ela é referência em tecnologia, ao lado do Google e da Apple, e ela chegou a uma situação de quase entrar em pré-falência, que foi a poderosa Microsoft. A Microsoft, ela achou que no futuro todo mundo continuaria dependendo do seu sistema operacional, do Windows. Então ela desenhou um cenário futuro em que as coisas não teriam alteração, as coisas ficariam como sempre foram. E ela não percebeu, porque analisou de forma equivocadamente o cenário, que os hábitos das pessoas mudaram. E hoje em dia, as pessoas são completamente independentes do Windows, porque elas utilizam smartphone como interface prioritária de acesso à internet, como você utiliza, e os smartphones majoritariamente utilizam ou o Android do Google ou o iOS da Apple, e minoritariamente o Windows Mobile, né? O percentual de smartphones que utiliza o sistema operacional mobile da Microsoft é minoritário. Os tablets também não utilizam o sistema operacional Microsoft. Então eles erraram e tiveram que se reestruturar. Então esse é um exemplo de cenário de tendência ser equivocado. Então por que eu faço o cenário de tendência? Porque eu preciso trabalhar com o meu cenário ideal. Eu preciso influenciar o ambiente para que tudo corra o mais próximo possível do meu cenário ideal. Então eu preciso me afastar do cenário de tendência, me afastar da análise de que nada vai mudar
e me aproximar do cenário mais provável, ou para me aproveitar de uma oportunidade ou para me preparar para um risco. Então, a regra é, o cenário ideal deve estar o mais distante possível da estagnação, do cenário em que nada muda, e o mais próximo possível da realidade, daquilo que é mais factível. Essa é a forma de trabalhar esse cenário. Deu para entender? Bom, mas o fato é que o importante é analisar como esses cenários caem em prova. Afinal de contas, a prática é o critério da verdade. Vamos aos exercícios. O teu material ele tem algumas questões. As questões apresentam cenários abordados em provas. Vamos imediatamente para a leitura da primeira. É correto afirmar que a análise SWOT A. É uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenários ou análise de ambientes. É usada como base para a elaboração do planejamento estratégico de uma organização. B. É também conhecida como um composto mercadológico e auxiliar na gestor de marketing, na identificação do comportamento do respectivo consumidor ou público-alvo. C. É um sistema de pesquisa exploratória para verificar a posição da organização perante o ambiente interno. D. Auxilia a empresa na identificação de pontos fortes e fracos da organização, elementos do ambiente externo. D. E. Diz respeito à análise da indústria e das respectivas forças competitivas do mercado. Como eu disse a você, cenário tem muita relação com a matriz SWOT, por isso que aparece misturado. Olha a alternativa A. É uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenários, perfeito. É usada como base do planejamento estratégico. Ok, essa é uma afirmação válida sobre planejamento baseado em cenários e a importância, como eu disse na aula, da matriz SWOT. B. É conhecida como composto mercadológico de marketing. Erradíssimo. Nada impede a SWOT como auxílio de marketing, mas essa não é a função original dela. C. É um sistema de pesquisa exploratório, verificando o ambiente interno e a posição da empresa. Errado, é interno e externo. D. Auxilia a empresa na identificação de pontos fortes e fracos que são externos. São internos. E. Diz respeito à indústria e às respectivas forças competitivas no mercado. Não é essa avaliação, portanto a alternativa correta é A. Próxima. No que se refere à utilização da ferramenta SWOT para análise de cenários, assinale a opção correta. A. A análise das ameaças e oportunidades advindas do ambiente externo da organização é mais importante que os pontos fortes e fracos internos. B. As ameaças, fatores do ambiente externo que impactam diretamente as organizações, não podem ser controladas, mas os efeitos podem ser amenizados, considerando-se características internas da organização. C. Oportunidades são variáveis internas e controláveis, propiciam uma condição favorável para a empresa. D. As ameaças e oportunidades representam-se de forma semelhante para as empresas que atuam no mesmo ramo de negócio, cabendo a cada uma neutralizar as ameaças, aproveitar as oportunidades, assegurando assim vantagem competitiva. E. As fraquezas são variáveis externas e podem prejudicar o alcance dos objetivos, devendo, por isso, ser constantemente monitoradas pelo gestor. Aqui é uma questão de análise vinculada à SWOT conceitual. Alternativa A. Oportunidades e ameaças são advindas do ambiente externo. Ok. E é mais importante o externo do que o interno. Eu analiso primeiro o externo, para depois o interno. Um não é mais importante que o outro. B. As ameaças, fatores externos, ok, impactam diretamente a organização, não podem ser controladas, ok, mas os efeitos podem ser amenizados, considerando características internas. Não, considerando características externas, para poder minimizá-los. Errado. C. Oportunidades são variáveis internas. Pode parar, né? Oportunidades são externas. D. As ameaças e oportunidades representam fatores semelhantes para empresas que atuam no mesmo ramo de negócio. Aqui fala neutralizar, né? Uma derrapada, para que você possa ter vantagem competitiva. Deixa eu falar uma coisa para você. Se eu atuo no mesmo ramo, eu tenho as mesmas oportunidades e ameaças. Por exemplo, sai um edital, é uma oportunidade para o Alfa, mas para todos os seus concorrentes. Não tem mais concurso, é uma ameaça para o Alfa, mas para todos os seus concorrentes. Está correta essa análise. Olha aí, as fraquezas são variáveis externas. São variáveis internas. Portanto, a alternativa correta é D. Próxima questão, CESP-UNB. Após a realização da análise SWOT, caso o cenário encontrado seja caracterizado como de manutenção, a postura estratégica esperada dos gestores é de usarem seus pontos fortes
para evitar ou minimizar as ameaças. Olha só o tal cenário que eu expliquei. Quando é manutenção, eu utilizo meus pontos fortes para me contrapor às ameaças existentes. Perfeito. Correta questão. Próxima. A alavancagem é uma estratégia oriunda da combinação de pontos fortes e oportunidades identificados na matriz SWOT. Ou seja, desenvolvimento ou alavancagem de um novo mercado. Perfeito, é um outro termo associativo, né? Desenvolvimento ou alavancagem. Próxima. As forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do modelo de previdência vigente podem ser identificadas por meio da matriz SWOT. Não só da previdência, mas da segurança pública, da legislação tributária e por aí vai. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças formam a matriz SWOT. Espero que você tenha entendido qual é a combinação de SWOT, cenários, manutenção, sobrevivência, desenvolvimento e crescimento. E os cenários ideal, mais provável de tendência. Muito obrigado por ter assistido a aula. Força e honra. Até a próxima.